conversar sobre as mudanças que a idade traz, das dificuldades que surgem, físicas, emocionais, sociais. E muitas vezes parece que não há motivos para seguir. É como se as portas se fechassem. É como se a gente se abandonasse ou se sentisse abandonado. Porém, há outro lado, porque podem surgir novas oportunidades, mais tempo. No Dia do Idoso, você abre uma conversa sobre essa jornada do envelhecer. E eu estou recebendo duas queridas aqui hoje, a geriatra, a Nathalie Onofre, e a psicóloga Luciana Santos de Paula, para conversar. Já vi muitos seus comentários, viu? Já já eu trago para as duas. Obrigada por terem vindo. A gente está envelhecendo, é fato, né? E existe uma fórmula para envelhecer bem? Porque hoje a gente vê pessoas de 60 anos, elas não parecem idosas, daquela imagem que nós tínhamos, né? Eu queria que vocês comentassem. Eu acho que se existisse uma fórmula seria perfeito, né? Seria mágico, né? Mas acho que as pessoas estão cada vez mais preocupadas hoje em querer um bom envelhecimento e preocupadas com isso, que vem mostrando esse interesse deles em cada vez mais se cuidar. Claro que ainda tem uma dificuldade ali daqueles que não têm tanto acesso, né? Não tem tanto acesso à informação, à saúde, então isso restringe um pouco mais. Mas hoje, com o envelhecimento da população, a gente sabe que a expectativa de vida tem aumentado cada vez mais, então mostra que as pessoas querem esse envelhecimento bem, com qualidade de vida, com independência. E a gente tem diretrizes, né, para garantir esse acesso que você bem trouxe, Nathalie. Já vou voltar aí. Envelhecer dá medo. Dá medo, e eu diria que a palavra-chave para envelhecer bem é flexibilidade e abertura às mudanças. Porque se a gente for olhar para o ciclo, né, de vida e de desenvolvimento, a gente tem vários aprendizados e várias mudanças nas diversas etapas, inclusive na etapa do envelhecimento. E a gente começa a envelhecer fisicamente a partir de que idade, Nathalie? A partir dos 30 anos, nosso corpo já começa, né? Então, a gente já sabe que a perda de massa muscular, que é um dos principais pontos iniciais do envelhecimento, a partir dos 30 anos, a gente já começa a perder gradativamente. Né? E aí as dores vêm, porque eu tenho muita gente aqui, olha, deixa eu trazer algumas amigas que estão participando, por exemplo, como a Claudete. Ela tem 65 anos. Por um lado, ela descobriu o entusiasmo pela vida. Então, Luciana, já deixa aqui para você. Ela se sente mais jovem de espírito e caiu no mundo para a interação social. Então, ela quer conviver, né? E trabalha porque ela tem sonhos para realizar. Mas aí o que acontece? O impacto foram as dores, né? As dores vieram com tudo. Como é que você equilibra isso? Eu sempre falo que a dor nunca é normal, né? Não é normal porque tem um envelhecimento que vai ter dores, que vão ter dores, né? Então precisa avaliar se é decorrente, às vezes, de alguma doença articular, se é decorrente de alguma outra doença sistêmica, fibromialgia, outras coisas que causam essas dores crônicas. Mas a principal delas, muitas vezes, é pela sarcopenia, que é a perda de massa muscular. Então, esse organismo que tem ali, não tem um músculo forte, ele não consegue sustentar o corpo, e, consequentemente, vai causando dores. E é uma cascata, né? Sente dor, movimenta menos, e isso cada vez perde mais músculos, né? Então, o ideal é sempre tentar se movimentar, que é o primeiro passo para evitar as dores. Claro que tem muita coisa associada, então sempre uma avaliação ali minuciosa para entender as características, para poder indicar até o melhor exercício, o melhor tratamento também. Você falou que a gente começa a envelhecer a partir dos 30, né? Se eu começar a fazer, por exemplo, vocês mandam muito fazer musculação, né? Vocês recomendam que a gente faça musculação e que é sensacional. Se eu começar aos 40, 45, dá tempo de construir músculo? Com certeza, nunca é tarde. Nunca é tarde, nunca é tarde, né? É importante começar para garantir que esse músculo, você tem esse músculo até o seu envelhecimento, né? O músculo é um dos principais aliados hoje do envelhecimento. Ele que vai ajudar na sua imunidade, ajudar a manter você com um bom equilíbrio, sem dores e manter a sua autonomia, né? E hoje a gente sabe que a musculatura também é um dos principais aliados ali para a gente evitar as demências. As demências, exatamente. Então, e aí, Luciana, eu achei muito legal o que a Claudete trouxe, porque há pessoas que a idade vem e elas vão se sentindo isoladas, não querem mais sair, parece que é uma perda
dessa graça de viver. E a Claudete trouxe esse entusiasmo. O que você atribui a isso? Eu diria parabéns para a Claudete, porque é importante que a gente realmente nutra o entusiasmo. Também diria que a palavra-chave é movimento. Uma das orientações que eu costumo dar é nessa busca pelo movimento de associar a alguma atividade que a pessoa tenha prazer. Então tem a musculação, mas tem o pilates, tem diversos tipos de dança, tem caminhada, hoje em dia tem muitas possibilidades. Então quando a pessoa se movimenta, ela encontra muito do entusiasmo pela vida, pelas relações, por novas amizades. Esse é um bom caminho para envelhecer. Quando a gente perde, né? Eu comentei com vocês sobre a questão do envelhecer, é como se de repente a gente ficasse mais próxima do ponto final. Isso tem a ver com o medo da morte? Ou da falta de autonomia lá na frente? O que você acha? Eu diria as duas coisas, mas também diria que todos nós precisamos nos preparar para a morte, que é algo natural do estar vivo. Uhum. Olha o que trouxe a Silmara Maria, que está lá no YouTube. Um beijo, Silmara. Estou com 59 anos e já vi que a velhice para mim é a solidão, ainda mais na enfermidade. Um abraço para você também, viu, querida Silmara? O que vocês duas poderiam dizer para essa amiga nossa? Nada. Olha o que ela falou, é mais a solidão do que a enfermidade. É porque vem uma quebra de expectativa muito grande, né? E aí acho que junta aquela questão de, às vezes, perder um pouco da capacidade de fazer as coisas que faziam antes. Isso gera uma tristeza, gera uma angústia e pode levar até transtornos, né, de humor ali, que às vezes a gente precisa intervir, né? Então é algo que precisa de um preparo, né, como falou, mas eu acho que o suporte da família nesse momento é essencial. Tanto o suporte da família como ter interação com outras pessoas, que ajuda muito nesse processo, né? De compartilhar ali as dores, né? De ter a família em algum momento mais doloroso, alguém ali que conhece a pessoa em si, realmente para dar aquele up no humor. Então, acho que a interação social e o suporte familiar é muito importante nesse momento. É uma base, não é, Luciana? Eu complementaria dizendo a importância da gente cultivar laços. Os laços com a família, os laços de vizinhança, de amizade, de tudo aquilo que o idoso faz. Tem idoso, por exemplo, que gosta do grupo religioso ou gosta do grupo dentro do Pilates, e a gente precisa cultivar laços, cultivar amizades. Não fechar, não se fechar. Totalmente, porque eu acredito que o envelhecer pode abrir outras janelas. Cursos, carreira, sonhos. O envelhecer, eu posso dizer que já estou nessa fase. Eu também. Ele traz uma maturidade, então a visão de mundo, a visão de nós mesmas é muito diferente e é riquíssimo. Então, se a gente puder aproveitar essa maturidade e encarar esse momento como um bom momento também. Exatamente. Vou fazer o seguinte, vou fazer uma pausa com as nossas duas convidadas, a Luciana e a Nathalie, que estão conosco. Muitas participações, pode continuar mandando a sua opinião. E se você tem uma pergunta para uma das duas, faça como eu, pergunte, 99897-1000. A gente vai para o intervalo, já estamos de volta. É inevitável, envelhecer traz muitas mudanças físicas, emocionais, sociais e no Dia do Idoso, que é hoje, o Você abre essa conversa sobre a jornada do envelhecer. E pelas contas do IBGE, hoje no Brasil são mais de 31 milhões de pessoas com mais de 60 anos. Como aceitar o envelhecimento? Quais são os desafios e tudo que envolve, né, esse caminho, numa conversa com a psicóloga Luciana Santos de Paula, a geriatra Nathalie Onofre, que está aqui com a gente, e eu vou trazer uma amiga que está angustiada, meninas, a Joana. Ela falou que queria compartilhar conosco. Estou me aposentando nos próximos dias, tenho ficado ansiosa com o medo de não conseguir ficar em casa. Pergunto, preciso de procurar um psicólogo, uma psicóloga? O quanto antes. O quanto antes. Uma orientação que eu costumo dar é que a pessoa, quando está próxima à aposentadoria, que ela possa já iniciar um processo de terapia, buscar ajuda, porque ela pode se preparar para aposentar.
E nessa preparação começar a olhar para novos projetos, porque aí é uma transição um pouco mais suave, um pouco mais fácil. Tem jeito, né, Luciana? Tem jeito, tem recurso. De trabalhar isso, né? E aí eu estava perguntando para a Nathalie, porque o que acontece? O corpo vai envelhecendo, isso é natural dele, né? Porque é perfeito. E o nosso cérebro? Porque as emoções, elas ficam à flor da pele, são muitas emoções que às vezes a gente não consegue entender, que precisa de ajuda. E aí o nosso cérebro também, ele vai modificando e a gente vai percebendo essas mudanças. Eu falo das demências, mas também de outras situações que a gente tem com o envelhecimento. É natural também o cérebro ter as suas células ali reduzindo de acordo com a idade, né? Mas tem formas da gente ir cortando o caminho para ir reduzindo esse processo. O que eu sempre falo é se manter sempre o ativo, a atividade física é um dos pontos principais. Eu acho que ter um controle muito bom das suas doenças de base, se você tem pressão alta, se tem diabetes, né? E ter um controle disso também é um fator de proteção para o seu cérebro. As interações sociais, né? Algo importantíssimo também. E alimentação, né? Hoje a gente tem diversos estudos aí mostrando o quanto a alimentação influencia também na prevenção de demências, né? Então, assim, evitar os industrializados, né? Alimentos mais naturais, ter aquelas dietas ali, sempre incluir o peixe, né? Então, é algo que protege, são alimentações que protegem o nosso cérebro no decorrer dos anos. E sempre, assim, o sono também é importante, né? A gente ter uma rotina de sono adequada. Claro que com o envelhecimento, esse sono ele pode ser mais fragmentado, isso é normal, mas é importante ter um sono com qualidade. Isso também vai ajudar a proteger seu cérebro. Por isso é importante procurar o geriatra, né? Sem dúvidas. E tem uma idade, Nathalie? Quanto antes. O quanto antes, como disse a Luciana também, Acho que a né? partir do momento que você perceber que não que o seu corpo está envelhecendo, mas você perceber que você quer garantir o seu envelhecimento, a sua velhice, com qualidade de vida, né, se manter ativo, é o momento que a gente já consegue programar, faz um planejamento a longo prazo. Então, o quanto antes. A Solange diz que envelhecer para ela só tem um problema. Ela não dá conta mais de fazer muitas coisas que fazia aos 30. Hoje, aos 69, está feliz por envelhecer. E muito obrigada pelo comentário que você deixou aqui para mim, viu, querida? Fiquei muito, muito honrada. E aí é a aceitação que entra nesses casos, porque muitas vezes a gente que está nesse processo, você fala, não conta de fazer isso aqui mais, mas tem que aceitar. Acho que aceitação é uma palavra para toda a nossa história, mas sobretudo para esse momento, porque envelhecer traz ganhos e traz perdas. E o envelhecer a gente precisa ir mais devagar. Então, aprender a ir mais devagar, que era uma coisa que a gente estava conversando também aqui. É preciso desacelerar e entender que é o momento. Que é o momento e que a partir de agora é dessa maneira. É um pouco mais devagar, mas não quer dizer que a gente não vá fazer o que a gente queira fazer. O que a gente queira fazer, né? E aí a gente tem diretrizes no mundo inteiro para garantir esse envelhecimento, que é nossa responsabilidade diante daquilo que a gente pode fazer, mas há algumas diretrizes, não é, Nathalie? Para garantir que essa população que esteja envelhecendo possa ter dignidade. Sim. O que está previsto? Assim, claro que não dá para falar de tudo, Nathalie, mas o que está previsto? Mas o principal é porque o envelhecimento a gente também tem uma perda da imunidade, né? Então hoje a gente tem um calendário específico de vacinação do idoso, justamente para ter uma segurança maior desse idoso a combater infecções. Então por isso que tem vacinas específicas que são importantes todo idoso tomar. A questão é um pouco mais individualizado depois, porque cada idoso a gente avalia de uma forma diferente. Controle de pressão, controle de diabetes, vai de acordo com a funcionalidade, de acordo se ele tem uma fragilidade ou não. Mas eu acho que esse controle de doenças é muito mais... a gente é muito mais cuidadoso, né? Vai tolerar algumas coisas a mais, mas o principal eu acho que essas diretrizes trazem é da gente ter o controle dessas doenças. E aí o que a gente comentou antes, que tem a caderneta do idoso, né? Do quão importante não a caderneta em si, mas ter ali o controle de todas as medicações que faz uso, das doenças que tem, porque a partir do momento que precisa ir uma unidade de saúde, receber um atendimento médico, sabe o que esse paciente tem e auxilia muito no diagnóstico, auxilia muito a gente pensar no que está acontecendo,
porque muitas vezes o que a gente tem nos idosos são as iatrogenias medicamentosas, né? Que a quantidade de medicações que eles usam acabam interagindo umas com as outras e às vezes é o que causa sintoma, e nem sempre é doença. Entendi. Essas interações pelo excesso de medicação. Né? Então, por isso a importância de ter esse controle das medicações que usa. Isso, o controle pode ser feito em casa, como você disse, numa caderneta. Uma e listinha. o idoso tem o prontuário na unidade onde ele é atendido, né? Acho que é importante ele sempre andar com uma listinha de medicações que usa. Isso facilita demais. Né? Hoje a gente tem até o que a gente chama de a teoria da sacola, né? Que é esse paciente levar os remédios numa sacola para consulta, porque facilita muito para a gente. Exatamente. A Célia, eu achei muito interessante. Uma das maiores dificuldades para muita gente é aceitar ser idosa. Eu ainda não sou. Dizem que a vida começa aos 50. Daí, quando chegar a minha vez, eu abraçarei. Espero com muita saúde, com muita paz e vivendo com muita alegria de viver. Eu achei interessante porque muita gente não aceita isso, né? Há uma dificuldade de entender esse momento, Luciana. Eu diria que teve uma mudança muito grande de contexto, de cultura. Antigamente, aos 50, aos 60, realmente era idoso. Mas hoje uma pessoa de 50, uma pessoa de 60 não se sente. Não. A gente vê a pessoa extremamente vital, cheia de energia, querendo muitos projetos, sonhos. É uma outra realidade, então a gente também precisa se adaptar a isso. As mulheres estão participando bastante, eu queria saber, cadê os meus amigos? Por exemplo, quem te procura mais? É mulher, é o homem quando se trata da questão da saúde? O homem é mais resistente? De forma preventiva, a mulher busca muito mais. O homem vai quando já tem alguma coisa ali acontecendo, já tem uma suspeita de alguma doença, aí que ele procura. Então, mas hoje, 80% no consultório são mulheres. São mulheres, né? Por que disso? O homem acha que ele não envelhece? Eu diria que também no consultório a mulher procura mais e muitas vezes quando o homem chega é através de uma mulher. Não é? Ainda temos isso, Ainda temos isso. E eu quero conversar com as meninas depois sobre essa questão do etarismo, né? Porque parece que para a mulher, vocês estão falando que a grande maioria no consultório de vocês é mulher. Por que para a mulher parece que o fardo do envelhecimento, o envelhecimento tem um fardo maior? Crítica, né? Parece que nós somos mais criticados. Vamos conversar isso daqui a pouquinho? Então tá bom, vou trazer a Isabel, a Beatriz, vou trazer também a minha amiga Jane Bombonato, diz que está se sentindo maravilhosamente bem, apesar das dores, né? Lidando com isso, tá? Eu vou para o intervalo, já volto com a Luciana e com a Nathalie e, claro, sempre com você. Muito bem, estou de volta aqui com a Nathalie, que é geriatra, a Luciana, que é psicóloga, e a turma participando bastante. A querida Célia está perguntando sobre o estatuto. Pode deixar que a gente vai trazer, né, meninas, um profissional para explicar melhor sobre o estatuto do idoso, tá bom? Eu quero trazer uma amiga nossa, a Lourdes, ela falou, a idade me trouxe o desemprego. Trabalhava no escritório como auxiliar administrativo e na mesma empresa trabalhei 27 anos. Ainda a questão da idade ainda impede a questão do trabalho, Luciana? Ou seja, ainda há esse preconceito em relação à idade no mercado de trabalho? Eu diria que existe o preconceito, mas eu tenho acompanhado também um outro ponto, de algumas pessoas preferirem contratar uma pessoa já mais velha, pelo comprometimento, pela responsabilidade, por ser uma pessoa que já tem mais disponibilidade para o trabalho. Então, a gente tem os dois lados. E aí é preciso abrir as janelas para isso, para esses profissionais, né? Porque 50 a mais ainda está entusiasmado para a vida. E cheio de precisa energia, trabalhar, cheio, né? Sim, com certeza. Porque no país que a gente está, não dá para confiar na estabilidade, né? A gente tem que pensar nisso também. Eu tenho uma amiga, Beatriz, em fevereiro ela vai fazer 60 anos e sente de uns anos para cá um declínio na saúde dela de um modo geral, principalmente os dentes, Nathalie. Já extraiu 6 e fez 2 implantes. Fraturou a mão direita, o punho esquerdo, faz fisioterapia 2 vezes na semana. Resumo, envelhecer não é fácil. Queria que você comentasse a respeito desse declínio, o que ela pode fazer, e essa questão de não ser fácil envelhecer. Acho que lembrar que a saúde bucal ela é também importante sempre na nossa vida, né? O cuidado com os dentes é algo que previne de infecções, né? Dentes que não têm um cuidado e ele pode até causar infecções mais graves no coração, então precisa desse cuidado.
Mas acho que o que ela fala de ser, que está declinando, né? Isso. Com 50 anos, acho que é algo que ela pode reverter, né? Acho que o principal é buscar um atendimento médico para saber se tem alguma coisa acontecendo, né? É um momento que, com a idade da queda hormonal, começa a ter, às vezes, dificuldade em absorção de algumas vitaminas, que precisa ter um olhar melhor, ver se não tem alguma outra disfunção de alguns hormônios, como a tireoide, que às vezes acontece com o decorrer da idade. Então, acho que nesse momento o principal é fazer os exames de rotina, um check-up geral, se possível com um geriatra, que tem um olhar mais abrangente da saúde, né? Então, é o primeiro passo. Porque a osteoporose, por exemplo, né, quebrando, tô falando que é o Sim. que você está, querida, não é isso? Mas os ossos vão ficando mais fracos. E a menopausa já é um fator de risco para a mulher ter essa perda de massa óssea. Então, se já está ali no processo de menopausa, tendo algumas fraturas, é algo que precisa ser investigado. Como é que a gente muda esse olhar dela, né? Envelhecer não é fácil. Não é mesmo não, Flor, mas como é que a gente pode ressignificar isso todos os dias? Porque é preciso fazer esse exercício. É preciso diário. ressignificar. Eu diria que o primeiro ponto é preciso aceitar a fase, a etapa que a gente está. Eu fiquei ouvindo a Nathalie pensando, quando chega uma pessoa no meu consultório, a primeira coisa é a dimensão física. Então a pessoa cuida do aspecto físico e depois a gente passa para cuidar do aspecto emocional. E no aspecto emocional, uma das coisas mais importantes, além da aceitação, é cultivar os laços. Cultivar amizades, porque isso vai também nos auxiliar a estar bem. Você sabe que tem uma amiga nossa aqui, olha, que ela me falou, achei. A Marlene, lá do Monte Hebron. Oi, Marlene, um beijo para você e para seu marido. Eles estão com 69 anos e fazem musculação e caminhada juntos e estão se sentindo muito bem. Antes da Nathalie comentar conosco sobre essa parceria na atividade física, essa parceria também, esse laço que há entre os dois, faz toda a diferença, né? Faz toda a diferença, porque uma das coisas mais importantes é a gente ter companhia. Seja a companhia do parceiro, a companhia das amizades, a companhia dos filhos. Não que tenha que ser grudado, mas é importante que a gente tenha uma rotina de convivência. E essa parceria na atividade física, um incentiva o outro? Com certeza, né? Até que isso se torne uma rotina é difícil, né? Então ter esse empurrãozinho de um lado, do outro, né? O dia que um tá menos desanimado, o outro fala, vamos, né? Então isso é importantíssimo. E reforça o laço entre eles, né? Ainda mais. A Leandra, do Jardim América, tem 52 anos, está muito bem resolvida com a idade dela e ela assumiu os cabelos brancos. Está feliz com o resultado. Frequenta a academia e coloca muita gente nova no bolso, viu, Mônica? Não está fazendo uso de medicamento, mas infelizmente o marido já não consegue lidar com a idade dele. Ali há um desequilíbrio, vamos dizer assim. E aí entra a questão do etarismo, porque para a mulher assumir os cabelos brancos, muitas vezes ela vai ser alvo de crítica. Ainda vivemos esse estigma. Sim, ainda vivemos. Mas muitas mulheres estão tendo a coragem de assumir o cabelo branco, de assumir as rugas, de assumir o corpo num todo, né, com o envelhecimento. E ela falou que não toma nenhum medicamento, Nathalie, eu fico pensando assim, será que a gente pode chegar aos 60, 65, 70, 80, de uma forma plena, sem tantos problemas de saúde? Isso seria possível ou é utopia? Com certeza, não, de forma alguma. Eu acho que a partir do momento que você se preocupa com isso e começa a mudar o seu dia de hoje, é o principal, né? Garantindo ali uma boa alimentação, né? É a base, alimentação, atividade física, uma rotina de sono e a interação social. Isso vai trazer o seu envelhecimento com uma qualidade de vida muito melhor. Então, é totalmente possível. Você fazendo de forma preventiva, assim, o seu envelhecimento pode ser independente, com qualidade de vida, chegando aí até 90, 100 anos tranquilamente. A gente tem muitos exames para fazer, né? A nossa saúde, quando a gente passa dos 50, principalmente, eu acredito, os exames são mais frequentes. Quais são aqueles que entram nessa fase da vida e que são necessários que a gente faça? Ali a partir dos 60 anos, quando a gente pode ir para o programa, a gente tem, a gente fala dos exames preventivos, né? Então, da mulher sempre manter a rotina ginecológica em dia, é algo
para fazer e de acordo anual ou a cada 2 anos, dependendo. Tem a prevenção dos cânceres do trato gastrointestinal, então ter essa rotina com esses exames também é algo que precisa se preocupar a fazer, ainda mais se tiver uma história na família de algum desses tipos de câncer. Pacientes que já têm a indicação de fazer o rastreio da osteoporose, entra nisso também. E aí a gente vai avaliando se é um paciente que tem fuma há muito tempo, a gente tem que rastrear se ele não tem algum nódulo diferente no pulmão, se não tem um aneurisma abdominal, que são condições que predispõem, né? Então, assim, o geral é a gente sempre, a mulher, a rotina ginecológica, o homem com a rotina urológica dele, o câncer do trato gastrointestinal, que é um dos cânceres que a gente consegue tratar de forma efetiva quando é diagnosticado ali no início, e a osteoporose de acordo com a idade, se tem algum outro fator de risco, também é um dos exames. Os exames de sangue, né? Os exames de sangue são... Que é diabetes, avaliar o colesterol, ver se tem alguma disfunção ali de parte renal. São exames que geralmente a gente faz a cada 6 a 1 ano, dependendo dos casos. O amor e o sexo nessa fase da vida são imprescindíveis? Porque eu estou vendo muita gente aqui namorando, o pessoal casado e renovando esse amor. Isso também nos renova? Eu diria que as pessoas estão buscando viver melhor, buscando ter maior qualidade em todas as relações, inclusive no relacionamento de casal. E uma das coisas preciosas, além do amor e do sexo, é a possibilidade de, com a maturidade, você ter uma relação de maior intimidade, de amizade, de honestidade. Eu preciso trazer tantas pessoas aqui, mas a Celi comentou o seguinte, que agora ela está numa fase, a maturidade trouxe uma fase para ela que é a seguinte, a impaciência, não sei se é impaciência, mas assim, não quer se esforçar para discordar de alguém que bate numa tecla que não vai levar a rumo nenhum. A maturidade traz isso? Sabe, esse discernimento? Sim, a maturidade traz isso. A gente começa a pensar que briga, que nós vamos brigar. Exatamente. Né? Quais as escolhas que lutar, né? A gente tem escolhas, né? Deixa eu agradecer as queridas Nathalie Onofre, que é geriatra, Luciana Santos de Paula, que é psicóloga. Passou rápido, não passou? Ô, gente, a Rosângela, a Isabel, lá de Patos de Minas, também estão acompanhando. A Clarice, querida. A Cleide também, que está acompanhando. A Fátima, a Lúcia do Morumbi. Tanta gente bacana. Muito obrigada por assimilarem mais um tema que a gente trouxe com duas queridas aqui no Você.